América do Norte, parte 2. Vamos falar basicamente dos Estados Unidos, essa superpotência com dimensões continentais e uma população diversificada. Os Estados Unidos há décadas influenciam seus vizinhos e vários outros países, muitas das vezes impondo seu ponto de vista em estratégias que nem sempre são os mesmos dos seus seguidores. Os Estados Unidos são um país muito populoso, né? Em 2018, havia aproximadamente 325 milhões de habitantes, segundo os dados do equivalente ao IBGE de lá. A distribuição populacional, no entanto, é bastante concentrada em algumas cidades, né? Principalmente Nova York, Los Angeles, que são as duas cidades americanas e estadunidenses com mais de 10 milhões de habitantes em cada. Além de Nova York e de Los Angeles, você tem Chicago, Miami, Dallas, Atlanta, Houston, Seattle e Detroit como cidades imensas, com populações que chegam ali perto dos 10 milhões de habitantes. O país é formado por imigrantes, basicamente imigrantes europeus na sua origem, né? Irlandeses, ingleses, para os Estados Unidos, e tiveram que conviver com os nativos, né? E muitas das vezes provocando grandes massacres, mas mal ou bem se misturaram ali de alguma maneira. Mas foram fundamentais para a geografia dos Estados Unidos, porque à medida que as relações iam se tornando mais conflituosas entre nativos e europeus, né, colonos chegando lá, a consequência era uma interiorização cada vez maior dos índios, dos nativos. Esses nativos iam sendo perseguidos e pouco a pouco os Estados Unidos foram ganhando a dimensão que eles têm hoje, em parte por conta dessas perseguições. Tá? O país então é formado, como eu estou falando, por imigrantes europeus e por descendentes das nações indígenas nativas. Os Estados Unidos apresentam também uma importante comunidade negra, né, que corresponde negro afro-americana, que corresponde a 13,5% da população, mais ou menos. 5,6% da população é composta por asiáticos e 17,5% da população é composta por hispânicos e latino-americanos em geral, incluindo nós brasileiros. Ou seja, se juntar latinos, hispânicos, negros afro-americanos, asiáticos e outros estrangeiros, é praticamente a metade da população. Dessa imensa mistura de hispânicos e latino-americanos com os americanos tradicionais, acontece o surgimento de praticamente uma língua nova, que é o Spanglês, ou Spanglish. É uma mistura, na verdade, deu para entender, do espanhol com o inglês. O surgimento dessa língua é associado ao Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, que marca o fim da guerra entre o México e os Estados Unidos. Nesse tratado, o país latino passou terras ao vizinho em troca de uma indenização financeira. Como muitas pessoas de origem mexicana moravam nessas terras, iniciou-se uma mistura do espanhol com o inglês. Pra vocês terem uma ideia, toda aquela região ali no sudoeste dos Estados Unidos, na Califórnia, o Texas, o Arizona, o Novo México, toda essa região pertencia ao México. E foi comprada ou tomada, enfim, terminou virando Estados Unidos. Hoje em dia, em metrópoles como Los Angeles e Nova York, o Spanglish, ou Spanglês, é usado largamente. Tem até aula na Universidade de Amherst, em Massachusetts, que tem curso de Spanglês. Bom, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos buscam garantir seus interesses em diversas partes do mundo. Para alcançar esses objetivos, ele influencia tanto na área militar quanto na econômica diversos países. A influência por meios militares é muito exercida pelos Estados Unidos, que tem uma enorme capacidade de intervenção militar. Eles possuem mais aviões e navios de combate do que qualquer outro país do mundo. E um exército muito bem equipado e muito bem treinado para realizar tarefas em diferentes lugares, como desertos, florestas, áreas absolutamente inóspitas. Eles têm treinamentos para todo tipo de situação possível para fazer invasão, de defesa de território, por isso o país é considerado uma superpotência. Oferecer proteção é uma maneira de influenciar militarmente um país. Uma outra forma, que é também tão importante quanto, é a forma econômica. Ele acaba influenciando qualquer outro país, né?
emprestar ou doar dinheiro a um país em troca, por exemplo, de uma base militar em seu território, é uma forma de exercer uma influência enorme. Você casa, na verdade, ali o econômico com o militar. O Brasil, por exemplo, cedeu à pressão estadunidense muito recentemente, acho que em 2018, 2019, e acabou instalando uma base aérea em Alcântara, no Maranhão, né? E que se torna praticamente um pedaço dos Estados Unidos em solo brasileiro. E os aviões americanos militares são permitidos de alçarem voo sem precisar prestar contas para o governo brasileiro. Eu particularmente acho isso muito estranho e perigoso, né, do ponto de vista de uma dominação de fato militar, ideológica e tal, enfim. Na economia, os Estados Unidos da América representam o maior mercado consumidor do planeta. O principal país industrializado do mundo conseguiu criar tanto indústrias de base como indústrias de bens de consumo, como é o caso da indústria automobilística, que se concentra no norte do país, lá perto dos Grandes Lagos, principalmente nas cidades de Chicago e Detroit. Tá? Para conseguir impor a força militar no mundo, também eles precisaram desenvolver uma grande indústria bélica, né? E essa sólida indústria de armamentos está concentrada na costa oeste, nas cidades de San Diego e Los Angeles. Tá? Entretanto, a partir do acordo de produção com a China estabelecido no final da década de 80, algumas indústrias se deslocaram para o continente asiático, para a China, e isso diminuiu um pouco a capacidade industrial estadunidense. Mas não se enganem, continua sendo a maior indústria do planeta. Empresas de computadores e mesmo de redes sociais mundiais foram criadas nos Estados Unidos nas últimas décadas. Nos últimos 20 anos surgiu o Orkut, Facebook, Twitter, Instagram, Google, enfim, todas essas grandes empresas, né, são todas muito jovens, são do século XXI basicamente, e hoje são as empresas mais lucrativas do mundo, a Amazon e tal. O Vale do Silício é onde estão localizadas a maioria dessas empresas, né? É localizado na Califórnia, na costa oeste do país, junto a São Francisco, e recebeu esse nome por causa da grande concentração de empresas de informática. O silício é o elemento químico básico usado na fabricação de componentes da indústria eletrônica, de informática, como processadores, circuitos e chips. Essas empresas dedicam-se à inovação de materiais, computadores, chips, monitores, telefones celulares, programas de computador, aplicativos, redes sociais, startups, são, enfim, empresas e atuam em todas as áreas. Apesar de ser o 7º do mundo em percentual do PIB aplicado ao desenvolvimento científico e tecnológico, é o país que mais gasta com o desenvolvimento de armamentos. Parte deles é usada nas operações de guerra que eles montam em países, mas grande parte é exportada, o que torna os Estados Unidos o maior vendedor de armas do planeta. Isso é muito significativo, né? Acho que dá para pensar que se é assim com a indústria, também é assim com a agricultura, que é uma agricultura altamente mecanizada, uma agricultura que desenvolve muito, né, desenvolve muito potencial tecnológico, né? Também um setor muito importante se beneficia do desenvolvimento tecnológico, na verdade. Tem uma elevadíssima mecanização no campo, né, que faz com que poucos trabalhadores se dediquem ao setor. E essa é uma questão bastante problemática para os Estados Unidos, que é a questão da empregabilidade. As pessoas... o país vive hoje uma crise, mas a tecnologia faz com que muito pouca mão de obra seja empregada. Então, você acaba também levando muita gente ao desemprego. Entre as tecnologias usadas no setor agrícola, uma é muito questionada em países europeus. As sementes transgênicas, nas quais é feita uma alteração genética para que a planta tenha determinadas características ou que resista a organismos prejudiciais ao seu desenvolvimento. Os críticos alertam que ainda não se sabe o que o consumo desse tipo de alimento pode causar à saúde humana ao longo dos anos. Também se critica a possibilidade de contaminação de áreas naturais protegidas que poderiam ser desestabilizadas pela presença de uma vegetação que não existia antes na natureza. Ninguém sabe o que pode acontecer com essas recriações genéticas das nossas sementes. Então é isso.